Olá, pessoal. Essa é a nossa aula de número 5 de biossegurança e ergonomia. Espero que estejam todos bem, todos acompanhando todas as aulas, compreendendo os assuntos abordados. Na semana passada, eu deixei para vocês, em anexo à aula 4, eh, uma ARDC 52 de 2002, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Quais pontos ela aborda, vamos exemplificar alguns pontos principais, para que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre essa RDC, que é tão extensa. O que seria então uma RDC? A RDC é uma resolução da diretoria colegiada. Quer dizer o quê? Quer dizer que é uma normativa, né? É algo que foi decidido por um grupo de pessoas, né? Com experiências diferenciadas. No caso aí, a RDC 50 é para a área da saúde, mas existem RDCs para diferentes áreas. Então eles elegem um grupo de pessoas que compõem aí cargos diferentes, né, nas áreas aí específicas. E aí eles falam assim, ó, a gente precisa decidir determinado assunto. Vamos decidir então para montar uma RDC? Vamos. Então foi feito isso, né? E foi decidido, foi criada essa RDC 50, no caso aí para a área da saúde. Ela recebe esse nome RDC 50, né? Porque é uma resolução de diretoria colegiada número 50. E ela foi criada em 21 de fevereiro de 2002, por isso ela recebe RDC 50/2002, né? Que é o ano que ela foi criada. No caso, a RDC 50/2002, ela foi criada para atualizar as normas existentes quanto à infraestrutura física de EAS, que são os estabelecimentos essenciais de saúde. Então, é uma normativa, né? Como se fosse uma lei, mas não é uma lei, é uma RDC, né? Em que ela foi definida de acordo com alguns padrões que esses profissionais acharam que seria interessante, tá? Para quê? Para definir como deve ser a infraestrutura física, né? Como que ele deve ser, como deve ser a construção, como deve ser o equipamento, como deve ser equipado, né? Todas essas normativas quanto à estrutura física do local em que vai ocorrer o serviço de saúde, né? Então, é sobre isso que essa RDC fala. Mais especificamente, então, a RDC 50 de 2002, ela é uma norma que vai definir aí 8 pontos principais. Então, ela vai definir as etapas de elaboração de projetos, né? Então, antes daquele hospital, por exemplo, daquela UPA, daquela clínica, né? Qualquer estabelecimento assistencial de saúde ser criado, né? Precisa haver um projeto, né? E aí, é, essa RDC vai buscar definir as etapas desse projeto, de elaboração desse projeto. No segundo ponto, ela vai definir as dimensões desses ambientes, qual o tamanho de cada uma das estruturas, de cada uma das salas, de cada um, né, de corredor, de tudo, padronizar tudo, deixar as dimensões dos ambientes de acordo com essa normativa, né, definida por esse colegiado. Ele também vai definir a organização funcional, né? O que é melhor, né? Como que seria melhor, então, distribuir cada uma das salas, distribuir cada um dos postos de atendimento, né, dentro desse local, enfim. Os critérios para circulação interna e externa também são definidos pela normativa, né? Então, como que vai ocorrer essa circulação interna e externa. As condições de conforto também são definidas nessa RDC 50. O controle de infecção, como que faz. As instalações prediais, como que vão ocorrer. E as seguranças contra incêndio também. Aqui abaixo a gente consegue observar duas imagens de um projetinho que foi feito de um hospital, né? E aí aqui a gente consegue observar cada uma das alas, como que ele vai funcionar, né? Tem a ala de centro cirúrgico, a UTI pediátrica e adulta, ambulatório clínico, entre outras coisas. Então, é isso que a RDC vai fazer. Ela vai analisar, definir, normatizar cada uma desses pontos aí, desses 8 pontos característicos
dela. Como ela então normatiza o recurso físico, né, ela é como se fosse um regulamento técnico. Então nela constam características técnicas mesmo, de dimensões. As salas têm que ter tantos metros quadrados, os leitos têm que ficar a tantos metros da parede. A gente vai ver um pouquinho desses exemplos ao longo dessa aula. Então, ela é um regulamento completamente técnico. Para quê? Para que esses profissionais que estão envolvidos na elaboração desse projeto físico de uma EAS, para que eles consigam planejar, programar, elaborar, avaliar, né, tudo isso, todos esses estabelecimentos essenciais de saúde, assistenciais de saúde. Então, ela busca planejar o recurso físico. O que seria recurso físico? Toda a estrutura predial, toda a estrutura física desse local, necessária para a execução das atividades de saúde, ou ainda até as áreas internas e externas que vão compor esse serviço de saúde. Então, toda essa área aí, física desse local, vai ser essa RDC que vai definir. Ao planejar o ambiente hospitalar ou EAS, é necessário atender 3 preocupações básicas, que são os aspectos funcionais, como que vai funcionar esse dia a dia, os aspectos técnicos, e aí a gente está falando de dimensões, de mensurações que são necessárias, e psicossociais também, né? Onde fica a entrada mais fácil, num momento de desespero, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado e normatizado para que se atenda melhor esse público que está buscando o sistema de saúde. Ah, professora, e por que a gente vai ver essa RDC, essa lei aí, essa norma, essa normativa, essa resolução na biossegurança? Por que a biossegurança vai tratar isso? Porque os estudos, né, vários estudos foram realizados e eles mostram que há muitos casos relacionados com danos de saúde do trabalhador devido ao espaço hospitalar físico inadequado. Inclusive, a gente já comentou, já conversou um pouquinho sobre isso nas nossas primeiras aulas, em que a gente mostra que é importante a limpeza, a organização, a rotulagem dos reagentes, né? Tudo isso tem muita importância para a biossegurança, né? As placas de sinalização, entre outras coisas. Então, a biossegurança ela vai tratar dessa resolução, essa RDC 50, justamente porque ela tem tudo a ver com normatizar esse espaço físico aí hospitalar. Essa edificação, essa construção, ela tem que auxiliar o trabalho dentro da instituição e manter o fluxo de usuários facilitado. Então, ela busca isso, justamente isso, para que esse ambiente de EAS ele consiga exercer sua função de maneira correta, o mais fácil possível, mantendo o fluxo desses usuários que entram, saem e utilizam esse local e também as pessoas que estão trabalhando ali dentro para que elas consigam trabalhar da melhor maneira possível, com menos danos. Então, quem deve conhecer essa norma são todos os envolvidos com a infraestrutura do EAS. O enfermeiro, né? O setor de manutenção e infraestrutura, setor de compras, de qualidade hospitalar, os gestores, os administradores hospitalares, os fiscais de contrato, os participantes de estudos preliminares aí, seja para uma reforma, uma ampliação ou até uma construção completa, né? Existe, juntamente com essa RDC 50, uma RDC de número 307, também de 2002. Essa RDC 307, ela atualiza a RDC 50, certo? Então a gente vê alguns pontos aí na RDC 50, um pouquinho atualizados, mais atualizados na 307, mas a RDC 50 nos dá uma base de excelência. Ah, legal, professora, mas e aí por que eu, enfermeiro, futuro enfermeiro, eu tenho que saber dessa RDC, tá? O enfermeiro, o diagnóstico administrativo, de maneira geral, muito comumente ele vai ser realizado pelo enfermeiro. O enfermeiro ele é uma peça aí fundamental porque ele consegue averiguar os prós e os contras do hospital, né, ou da EAS de maneira geral.
tanto em funcionamento quanto até na arquitetura. Muitas vezes ele tem uma bagagem que ele já carrega, ou ainda que seja somente uma ala nova que está sendo criada nessa EAS, ninguém melhor do que aquele profissional que está ali no dia a dia, na lida, observando os prós e os contras do local, para dizer que seria mais fácil um corredor dessa maneira, uma porta ali, uma passagem por aqui, né? Ninguém melhor do que o futuro enfermeiro aí, ninguém melhor do que vocês, para conseguir participar dessa resolução, né? Como que como participante local aí, o enfermeiro sendo direto ou indiretamente, cada um deles que é responsável por cada um dos setores, ele vai conhecer as necessidades diárias para um atendimento de qualidade, ele consegue perceber sensivelmente quais são as excelências desse local e as falhas desse local, definindo de cada um dos setores, né, em que ele está sendo responsável. Ele consegue definir prioridades e critérios. Isso daqui seria melhor que se arrumasse isso daqui nesse momento do que uma outra coisa. Seria melhor a gente colocar um equipamento dessa maneira aqui, né? Então ele é um conhecedor aí do dia a dia. Ele muitas vezes pertence à diretoria. E aí, essa diretoria vai ser quem vai fazer toda a parte de processo decisório, que vai tomar as decisões. E ele também participa como gerador de informação e conhecimento. Como? Tomando decisão por meio de levantamento de dados. Então, ele sabe quantos pacientes passam mais ou menos por ali, ele consegue ter essa sensibilidade de quais as dificuldades do local, ele consegue identificar as necessidades, as demandas. Então, por isso é tão importante ter conhecimento, ainda que superficial, dessa RDC. Quem tiver interesse de conhecer mais a fundo a RDC 50, porque ela é muito extensa, eu disponibilizei, como eu já disse para vocês. Tá lá no Classroom para vocês. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dela de maneira geral, dando uns exemplos mais utilizados para vocês conhecerem mais ou menos como que ela faz essa resolução, como que ela trabalha, né? Como que ela é definida, enfim. Ela vai então conter a forma da elaboração do projeto físico, como a gente disse, tá? Como devem ser as etapas do projeto, de reforma, ampliação ou construção. E aí ela reúne 3 etapas necessárias, que seria um estudo preliminar, um projeto básico e um projeto executivo. Nesse estudo preliminar, uma equipe multidisciplinar, ou seja, diversos ramos da saúde aí, um grupo de pessoas que ocupam diversos cargos diferentes, vão elaborar as necessidades do projeto. Então, por exemplo, o número de pavimentos, quantos andares vai ter, quais as atividades em cada um dos espaços, quais os equipamentos vai ter em cada um dos espaços, entre outros. No projeto básico, tem então a apresentação das plantas baixas, né? Que é o desenhinho gráfico, né? Que quem vai fazer vai ser esse setor aí de construção mesmo, arquitetos e engenheiros em conjunto ou não. Onde vai colocar localização de quadros elétricos, tubulações hidráulicas. E aí, quem vai avaliar se essa planta vai funcionar ou não vai ser uma equipe de EAS. Porque não adianta nada o arquiteto e o engenheiro vir apresentar uma planta baixa, em que fica bonito, arrumado, organizado, mas aí a equipe de AS chega, olha a planta e fala assim, não, mas se a gente tiver uma passagem por aqui, como que eu faço para chegar até o centro cirúrgico rapidamente, da emergência? Então, quem vai conseguir avaliar com exatidão vai ser essa equipe de AS, a equipe que está na lida todos os dias, consegue observar quais são os pontos principais e como que funciona a dinâmica dessa EAS. Então, depois que fez então essa avaliação, vem o projeto executivo. Então, é um projeto, quando ele já está pronto, já foi avaliado, a planta baixa está organizada, está tudo bonitinho, certinho, arrumadinho. Esse projeto está pronto, com esses elementos todos detalhados. Ele vai passar por uma revisão. E aí, essa revisão pode ser empresarial. Existem algumas empresas que são de excelência no ramo da biossegurança,
que elas conseguem avaliar para falar: "Olha, tudo bem, essa passagem aqui, dessa maneira como vocês querem, fica boa, fica bonito, né, como a arquitetura quis, fica viável como o engenheiro quis, ele fica bacana de chegar rapidamente, mas olha, ela num caso de incêndio eu não consigo retirar, o pessoal dali de dentro rapidamente, então vamos modificar isso, então precisa passar por essa reavaliação, e aí quem faz essa revisão aí vai ser, algumas empresas que são, especializadas, né, digamos assim, nessa área de biossegurança. Aí ela vai observar alguns elementos do projeto, por exemplo, o tipo de cimento, de viga, o tipo de tinta, de revestimento de piso, tudo isso analisando, a normativa RDC 50, né, que ela já tem alguns pontos característicos importantes aí desse tipo de coisa. As responsabilidades que devem constar em cada um desses projetos aí, nesse projeto final, é os números de registro de todos os profissionais que participaram da elaboração desse projeto e execução, porque ele vai mostrar quem foram aqueles envolvidos caso alguma coisa tenha problema. As ARTs, que são aí anotações de responsabilidade técnica, e aprovação de órgãos de fiscalização, né? E aí a gente fala de prefeituras, de órgãos aí importantes da área da saúde, entre outros. Vamos observar então alguns pontos que tem aí nessa resolução. Por exemplo, quando a gente trata de corredores, então os corredores que são destinados à circulação de pacientes, eles têm que ter corrimão em pelo menos uma das paredes, um corrimão a uma altura de 80 a 92 centímetros do piso e conter batimacas. Essas batimacas são essas marquinhas que a gente consegue observar aí na parede, né, onde as macas podem bater na parede para evitar aí qualquer tipo de dano. E aí esse bate-maca pode até exercer uma função de corrimão, como a gente consegue visualizar aí nessa imagem. Os corredores são destinados à circulação de pacientes ambulantes em cadeira de roda, maca ou cama. Eles têm que ter uma largura mínima de 2 metros e não pode ter estacionamento de carrinhos, né? Nem de macas por muito tempo, certo? Quanto às portas, as portas de salas cirúrgicas, quartos de isolamento e quartos ou enfermarias pediátricas, elas devem possuir visores. Então, aquele vidrinho quadradinho ou compridinho retangular ou arredondado, de qualquer maneira, ele tem que ter um visor nessa porta para que consiga observar facilmente lá dentro. As portas de acesso a pacientes, elas devem ter uma dimensão mínima de 80 centímetros, né? E 2,20 por 2,10, desculpa, e os sanitários também. As de passagem de maca ou cama, elas têm que ser um pouquinho maiores, com 1,10, tá? De vão livre. E aí 2,10 de altura. Portas de banheiro, de sanitários, elas devem abrir para fora. Por que elas têm que abrir para fora? Para facilitar a retirada de um paciente caso ele esteja caído atrás da porta. Então, o paciente foi utilizar o sanitário, foi utilizar o banheiro, caiu dentro do banheiro. Se ele caiu justamente atrás da porta, vai ser difícil a remoção dele, dependendo ainda do tamanho dele ou da situação em que ele está, de retirá-lo ali de trás da porta. Então, essa porta tem que abrir para fora, né, para facilitar isso daí. Tem que ter uma fechadura de fácil abertura para o caso de emergência. Devem ter uma barra horizontal de 90 centímetros do piso. Aí a gente consegue observar essa barra horizontal metálica, como se para segurar mesmo, para conseguir, né, se caso cair, o paciente conseguir se levantar novamente, ou se ele estiver utilizando cadeira de rodas, ele também consegue utilizar esse corrimão ali. As maçanetas têm que ser do tipo alavanca. Imagina o paciente com dificuldade de locomoção, de abertura de porta ou com a mão molhada, ele abrir uma porta que tem a maçaneta arredondada, né, em forma de bolinha. Muito mais difícil. Então, essa maçaneta em forma de alavanca aí, que é só ela bateu a mão, ela abriu. Tem uma facilidade também de abertura.
Então vocês conseguem perceber o quanto essa RDC é importante de fato? Porque ela é bem pensada, ela é bem planejada, e somente os profissionais de saúde ou que estão ali na lida todo dia conseguem ter essa sensibilidade, né, um engenheiro, um arquiteto, muitas vezes ele não conseguiria ver todos esses poréns e essas especificações todas. Por isso é tão importante essa participação desse profissional de saúde. Vamos continuar então. Quanto à quantidade de posto de enfermagem, a gente precisa ter um posto de enfermagem para cada 30 leitos. E ele tem que ter aí, em média, 6 metros quadrados para atender bem esses 30 leitos. A área de prescrição médica pode ser bem pequenininha, com cerca aí de 2 metros quadrados. A sala de exames e curativos, uma sala a cada 30 leitos, né? E ela tem que ser um pouquinho maior, uma dimensão maior, pode ter, deve ter aí 7,5 metros quadrados. Então, essas são as dimensões específicas, não precisa saber as dimensões específicas, pessoal. A gente vai trabalhar essa RDC, mas de uma forma leve, ok? Nós precisamos saber com exatidão quanto os postos de enfermagem precisa ter para cada leito. Eu quero que vocês conheçam de maneira geral quais são as funções dessa RDC e, se possível, exemplificar um ou outro ponto que vocês acharam interessante e têm conhecimento, muitas vezes já observaram, algo que vocês observaram aqui na nossa aula, falaram, ah, que legal, nunca tinha pensado nisso. Então pode ser por isso. Guardou aquela informação? Excelente, me exemplifique, é assim que a gente vai trabalhar. Sem neurose, fiquem tranquilos. Quanto aos quartos, os quartos de adolescente e adulto, né, que não sejam quartos pediátricos aí, um a cada 30 leitos. Deve existir no mínimo um quarto para isolamento, né, para doenças aí altamente contagiosas. Os quartos de um leito devem ter 10 metros quadrados, de 2 leitos 7 metros quadrados, de 3 a 6 leitos 6 metros quadrados. A distância entre os leitos tem que ter pelo menos aí 1 metro de distância entre uma cama e a outra. E a distância entre a lateral do leito e a parede, meio metro. Então, existe aí um espaçamento específico, bem pensado, para remoção de pacientes, para conseguir entrar com uma maca ou uma cadeira de rodas com conforto ali no local. Não é tão fácil assim remover uma pessoa, um paciente que está com problema locomotor. Então, precisa tudo isso ser pensado. A UTI ela é obrigatória a partir de hospitais secundários e terciários, que tenham aí capacidade de 100 leitos. Hospitais especializados em determinadas enfermidades, né, problemas aí, que são pacientes são destinados a pacientes graves ou de risco, em EASs que atendam gravidez e parto de alto risco, também é necessário uma UTI, e aí precisa ter uma UTI adulto e uma UTI neonatal também. Um quarto de isolamento é necessário para cada 10 leitos de UTI, justamente para pessoas que estão com um problema que necessitam do atendimento de UTI, mas não podem ficar expostos, precisam de isolamento, então precisa ter um quarto de isolamento. As dimensões devem ter aí 10 metros quadrados, a distância de 1 metro entre paredes e leito, são algumas dimensões aí que são necessárias. Quanto às salas cirúrgicas, então as salas cirúrgicas, elas precisam ter materiais adequados para revestimento de parede, de piso, de teto, né? Tudo bem pensado, materiais específicos, e aí esses materiais, em áreas semicríticas e críticas, eles têm que ser resistentes à lavagem, inclusive com o uso de desinfetantes, porque é necessário, de fato, e que tenham itens de acabamento sem ranhuras ou frestas. Era muito comum antigamente as salas cirúrgicas serem revestidas com azulejo, mas esse azulejo ele possuía aí ranhuras, frestas que poderiam acumular micro-organismos patógenos e afins. Então, hoje em dia é feito um outro acabamento justamente para evitar isso. A iluminação ela tem que ser feita com lâmpadas fluorescentes no teto, para ter uma boa iluminação, e ainda precisa ter uma iluminação direta, com foco cirúrgico, que são esses
focos grandes que a gente consegue ver na imagem arredondados aí, justamente para focar essa iluminação e ter uma melhor visibilidade. Ainda quanto às salas cirúrgicas, salas específicas de transplante e ortopédicas, elas precisam ter um fluxo laminar. O fluxo laminar é aquela capela, é bem parecido. Na verdade, tem algumas especificações diferentes, que a capela às vezes não tem, mas de maneira geral é bem parecido, né? Tem um fluxo de ar, de reciclagem de ar específico para ele. Então, é necessário ter um fluxo laminar nessas salas específicas. A área de escovação, que aí na imagem a gente consegue observar essa área aí, a área onde há a lavagem das mãos, dos braços, né, dos antebraços, na verdade, e afins. Então, precisa ter 2 torneiras para cada sala cirúrgica, é necessário ter essas 2 torneiras, no mínimo, né? 2 salas para cada 50 leitos não especializados, 2 salas cirúrgicas, e uma sala para cada 15 leitos, em geral, né? As dimensões. Salas pequenas, de cirurgia pequena, podem ter 20 metros quadrados. Salas médias, 25 metros quadrados, salas grandes, 36 metros quadrados. Tem como característica aí, caracteriza-se então, cirurgias pequenas, cirurgias como endoscopia, oftalmologia, otorrinologia, né, desse ramo, entre outras. As cirurgias médias são consideradas cirurgias gerais, de maneira geral, e as grandes são cirurgias ortopédicas, neurológicas e cardio, são, são dessas áreas, são consideradas cirurgias de grande porte, né, de grande importância. E aí a sala cirúrgica ela pode conter uma única mesa cirúrgica, não precisa ter várias mesas cirúrgicas, pode ser só uma já está ok. Quanto à estrutura física do Centro de Material e Esterilização, que é o CME, ele tem que ter um fluxo contínuo e unidirecional, tem que ser bem pensado para manter esse fluxo dessa maneira. Tem que conter barreiras físicas entre as áreas, justamente para evitar essa passagem fácil. Tem que evitar um cruzamento de artigos sujos e limpos esterilizados, e aí se faz isso, inclusive, evitando que trabalhadores de área contaminada e limpa se cruzem ou trabalhem em 2 áreas. Então tem que ser tudo bem pensado dessa maneira. O acesso tem que ser restrito a profissionais da saúde, que não possa haver nenhuma outra entrada ali, sem que seja pré-determinada. Tem que ter dimensão adequada para o desempenho das funções. E aí a dimensão varia um pouco, mas ela também é determinada pela normativa. Ainda quanto ao CME, as paredes e pisos precisam suportar uma limpeza contínua, tá? Inclusive também com desinfetantes, e essas paredes e pisos não pode liberar partículas, justamente para não atrapalhar a esterilização daquele material que está sendo trabalhado ali naquele centro de material e esterilização. A temperatura tem que estar entre 21 e 25 graus, tem que ter uma iluminação adequada, justamente para o profissional que está realizando esse serviço, ele conseguir visualizar com exatidão aquele instrumento, aquela vidraria que ele está manipulando, para ele conseguir observar se está bem limpo, se está bem esterilizado, bem arrumadinho, né? Então tem que ter uma iluminação adequada. Precisa ter pias de lavagem de mãos, para que esse profissional consiga sempre estar higienizando essa mão dele. Superfícies e equipamentos têm que estar limpos, têm que ser limpos regularmente, sempre que necessários, né? Então sempre tem que estar passando por limpeza. As janelas devem ser amplas, altas e fechadas, de preferência teladas, para evitar justamente a entrada de vetores, né, de moscas, mosquitos, baratas, ratos, entre outras pragas, ainda que de menor problemática. Ok? Torneiras com água quente e fria, deve ser, e balcões em aço inoxidável, justamente para facilitar essa limpeza, essa higienização, a esterilização do local. Então, na aula de hoje a gente falou bastante sobre a RDC, falamos do que se trata, o que ela envolve, quais profissionais devem ter um conhecimento ainda que superficial dessa RDC, quais os principais pontos, né? Exemplificamos aqui para vocês entenderem um pouco melhor,
acho que ficaria uma aula um pouco maçante se a gente tratasse de uma outra forma. Tentei tratar para vocês com exemplos claros de coisas que vocês inclusive podem já ter visto ou vão ver muito brevemente aí na vida de vocês, como profissionais da saúde. Então tentei trazer, uma RDC leve com exemplificações de coisas que a gente consegue facilmente, imaginar e até, guardar, né, até, entender de maneira geral. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre, a atuação dos profissionais de saúde no sistema de biossegurança e qualquer dúvida vocês já sabem, nessa aula ou das outras aulas, das atividades e afins, a gente tem então o nosso encontro pelo chat, em que vocês podem escrever, a gente tem esse contato direto nos horários da aula. Temos nosso encontro no final da aula através do Zoom, né, de 20 a 15 minutos, a gente tem uma conversinha mais aberta para vocês exporem suas ideias, darem sugestões, me darem um feedback, né, eu me preocupo bastante como que está sendo para vocês esse momento, né, tão diferente aí, que a gente nunca viu, e aí como a gente trata de algumas normativas, alguns temas bem específicos, às vezes eu me preocupo um pouco se isso tudo vocês estão conseguindo acompanhar. Então, espero que vocês consigam me dar um feedback, se está tudo indo, se vai indo devagarzinho e a gente vai conseguir se encaixar. E, claro, como vocês já sabem, nos outros horários aí eu estou disponível por e-mail a qualquer momento, vocês me mandam um e-mail, eu respondo assim que possível, né, o mais rápido possível. Obrigada, pessoal.